Se você ainda se pergunta quem inventou o computador, ou o porquê de ter sido inventado, saiba que vale a pena saber um pouco mais sobre a história da máquina que revolucionou o século XX e que ainda nos impressiona. Podemos começar falando sobre as válvulas, que foram usadas com a finalidade de criar os primeiros computadores eletrônicos na década de 40. Sobre os computadores eletrônicos falaremos logo mais. Voltando às válvulas, tudo começou numa certa tarde, quando Thomas Edison percebeu que ao ligar a lâmpada ao polo positivo de uma bateria e uma placa metálica ao polo negativo, era possível medir uma certa corrente fluindo do filamento da lâmpada à chapa metálica, mesmo que os dois estivessem isolados. Havia sido descoberto o efeito termoiônico, o princípio de funcionamento das válvulas. Agora sim podemos falar dos primeiros computadores eletrônicos. O ENIAC, que significa Electronic Numerical Interpreter and Calculator, computador e interpretador numérico eletrônico, foi projetado com fins militares. Foi o primeiro computador eletrônico de grande escala e foi projetado por dois americanos. O ENIAC era totalmente eletrônico, tinha nada mais nada menos do que 17.468 válvulas e 500.000 conexões de solda. Pesava as míseras 30 toneladas, tinha 180 metros quadrados de área construída e 5,5 metros de altura, com 25 metros de comprimento. E ainda realizava uma soma em 0,0002 segundos e uma multiplicação de 10 dígitos em apenas 0,005 segundos. Falando de outro computador iniciante na área, podemos citar o Colossus, que foi construído no Office Research Laboratories em Dollis Hill, no norte de Londres. Ele foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial e se utilizava de símbolos perfurados em fitas de papel que processavam a uma velocidade de 25.000 caracteres por segundo. O Colossus tinha a missão de quebrar códigos ultra-secretos alemães que eram produzidos por um tipo de máquina de decodificação chamada Enigma. Como os códigos mudavam frequentemente, obrigava o projeto do Colossus a tornar a decifração bastante rápida. Vamos pular das máquinas para os grandes nomes da área. Dentre muitos, citaremos apenas dois, o inglês Alan Turing e o húngaro naturalizado norte-americano von Neumann. Ambos eram matemáticos, e o primeiro se interessou logo cedo pela ciência, e a maior parte do seu trabalho foi desenvolvido na área de espionagem. Mas somente em 1975 foi considerado o pai da informática. Ele dedicou-se a teoremas que podiam ser comprovados e à teoria da computabilidade, resolver coisas mecanicamente através de passos pré-estabelecidos. Depois de formada, a sua preocupação era o que poderia se fazer através da computação. Mal sabia ele onde chegaríamos, e suas respostas iniciais vieram sobre a forma teórica. Já o nome de von Neumann está geralmente associado à ideia de arquitetura de von Neumann, ou seja, a estrutura hoje considerada clássica de computadores digitais com programas armazenados na própria memória e, portanto, passível de automodificação e de geração por outros programas. Viu? Você acabou de aprender um pouquinho mais sobre essa máquina que inovou e nos influenciou a nova era dentro da chamada revolução tecnológica. Espero que tenha gostado e aprendido bastante.